Agora, ao que mais interessa de nossa presença aqui, ouvir a palavra de Deus, nos alimentar daquilo que é realmente um alimento para a nossa vida eterna. Para a glória de Deus, eu convido meus irmãos, mais uma vez, ir comigo lá na carta do apóstolo Tiago. Carta de Tiago, Epístola de Tiago, o mesmo capítulo e os mesmos versículos que nós lemos na introdução desse culto aqui, que antecedeu o Benefé. Amém? Quais são os versículos? Capítulo 1 de Tiago, versículos 2 e 3. Nós agora vamos refletir sobre esses dois versículos que foi pregado aqui. Aquela hora foi para a introdução do louvor, agora é para a introdução da mensagem. Então, vamos aí. Amém. Versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende motivo de toda a alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Oremos. Santo Deus, agora precisamos, Senhor, que a tua unção flua para darmos o discernimento dessa mensagem. Pois eu sei que o Senhor quer falar, dar crescimento ao teu povo, por isso eu preciso que venha a tua unção fluir sobre os meus lábios, porque eu não tenho nada de mim para falar para os meus irmãos. Eu preciso tanto quanto eles, por isso eu me coloco aqui nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor me use como teu instrumento e que o som da minha voz seja apenas um reflexo daquilo que o Senhor produziu em minha garganta, para a tua glória e honra, para que chegue aos ouvidos, aos corações e às mentes de todos que estarão conosco nessa mensagem. Liberta, Senhor, restaura as vidas, Pai, transforma elas, mas principalmente salva em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá então, Márcio. Hoje, mais uma vez, pelo Espírito Santo, falaremos de algo extremamente importante para a salvação das nossas almas. Diga glória a Deus. A salvação é algo que me interessa? Amém? Opa, que bom, né? Espero que sim, que esteja falando esse amém de coração, né? Porque, a princípio, essa pergunta parece que soa de uma forma estranha, até tola, né? Como é que alguém que está numa igreja ou está numa rede social ligado a um culto religioso não vai querer saber das palavras do reino de Deus? Estamos aqui para isso. Essa é a resposta de uma pergunta que parece ser tola. Ela poderia até parecer ser tola se também não houvesse outras mensagens na palavra de Deus que mostram que o povo que se chama povo de Deus lhe faltou sabedoria muitas vezes, deixaram de ouvir a palavra de Deus. E se nós tivesse escrito também lá no livro do profeta Isaías que o próprio povo de Deus, os filhos, que ele chama de filhos, se tornariam, cada dia mais que se aproximar do final, se tornarão filhos rebeldes, que não querem mais saber de Deus. Então, seria uma pergunta tola se essas coisas não tivessem sido registradas nas Santas Escrituras, mas elas estão registradas. E onde que eu confirmo isso, pastor? Para um leigo que está ouvindo o pastor falar isso, achando que eu estou falando de mim? Não. Isso está nas Escrituras Sagradas. Essa revelação do profeta Isaías, para quem não sabe, quem não tem teologia, nunca se envolveu com isso, né? Não sabe que pela teologia o profeta Isaías é chamado de profeta messiânico, que as suas profecias falam de uma forma muito explícita sobre a vinda do Messias. Então isso foi revelado 13 e tantos mil anos atrás, antes da vinda de Jesus, obviamente que Jesus é o Messias, né? Então ele revelava sobre o Messias. Até no texto bíblico de Isaías fala muito fortemente sobre o que acontecia com Jesus na cruz. Para quem tem essa curiosidade, lá no capítulo 53, não agora, quando vai ser essa pregação, mas anota aí, estude o capítulo 53 de Isaías. Ele retrata exatamente quase 1000 anos antes de acontecer o que aconteceria com Jesus naquela cruz. É só você ir lá e refletir. E vai dizer coisas aí que você vai se espantar, mas ele está falando claramente de Jesus. Depois do fato ocorrido, é fácil você decidir. Imagine que ele está falando quase 800 anos antes do fato acontecer, porque ele revelou pelo Espírito Santo a vinda do Messias e a sua missão na terra. E aqui, o que eu vou pedir que você acompanhe sobre essa questão da pergunta que parecia ser tola, quando eu fiz a salvação é algo que me interessa, aí ela falou, amém, eu espero que sim. Aí eu falei, parece tola essa pergunta, porque se estamos aqui numa igreja, se estamos ali numa rede social de uma igreja, dentro de um culto, é porque queremos ouvir as boas novas do reino de Deus. Seria sim isso, se não houvesse religiosos e crentes que se parecem com cristãos, joio se parece com trigo.
Então, não estou dizendo que é com vocês, estou dizendo que, infelizmente, essa pergunta não é boa, não é tão assim, sem noção como se aparenta ser. Quer conferir isso? Vai então em Isaías 30, toda vez Deus me leva essa palavra. Senhor, amém, Deus sabe todas as coisas. Porque Isaías 30, quem não sabe, ou seja, dentro dessas profecias próximas ao capítulo 30, há profecias de Isaías sobre várias nações. E essa do capítulo 30 especificamente, ele vai se dirigir ao próprio povo de Israel. Lembrando que hoje, essa palavra chegou até nós porque ela não foi estipada da palavra, ela está ali, ela está dentro do contexto espiritual daqueles que se infiltraram, foram enxertados ao reino, à nação de Israel espiritual. Porque nós, aqueles que se denominam cristãos, a própria palavra diz que nós somos co-herdeiros, junto com Jesus, das promessas feitas a Abraão. Então nós somos, sim, tanto é que vamos habitar numa nova Jerusalém, uma cidade preparada por Deus, que vai ter um dia, Deus nos levar para ela. Amém? Então tudo se fecha. Então, voltando aqui, essa palavra não é para aquele povo só. Ela chega até nós e ela está relacionada ao final dos tempos. Então teria que você fazer um estudo muito profundo para entender isso, Mas eu vou resumir algumas coisas para você entender essa pergunta que eu fiz, porque eu disse que ela não é tola. Porque a Bíblia Sagrada, através do profeta Isaías, diz assim, versículo de número 30, versículo 8 a seguir. Agora vá e escreva isso numa tábua para eles, registre em um livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Então, o profeta está escrevendo isso aí. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, versículo 9. Filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Versículo 10 vai dizer assim: eles dizem aos videntes: pare de ter visões, não me fale mais de visões, não tenha mais visões. E aos profetas: não os revele o que é certo, fale de coisas aprazíveis, profetiza-nos ilusões. Versículo 11: deixe esse caminho, abandone essa vereda e pare de nos confrontar com o Santo de Israel. Meu Deus, confrontar, porque eu sempre digo, se a palavra não confrontar o teu caráter, não é a palavra de Deus, porque Deus, desde que o homem pecou, ele tem confrontado o homem a enxergar o seu erro. Então, em nome de Jesus, quem diz isso? Eu não quero ouvir mais essa palavra, pare de falar de São Israel. Essas coisas que esse homem prega aí é cansativo. Ele está dentro desse contexto, sem perceber, ele já está entrando nesse contexto de filhos de Deus rebeldes que não querem saber mais da palavra de Deus. Aliás, eles querem que sejam pregadas coisas que agradam os ouvidos deles, só isso. Ilusões, coisas aprazíveis. Vamos lá. Infelizmente, amados, desde que o pecado entrou no mundo e contaminou o homem, a saber, o primeiro homem, aquele se desviou dos propósitos que Deus criou o ser humano. Ele se desviou. E aí aconteceu que toda a humanidade foi contaminada. O pecado entrou no mundo e através do pecado veio também o quê? A morte. Ainda bem que alguém sabe que veio junto com o pecado. O homem pecou, o pecado entrou no mundo, e aí então com o pecado veio a morte. Amém? Então o homem passou a ser limitado, ele passou a ter um prazo de vida aqui na terra. Para depois, então, o que é de Deus voltar para o Senhor, quer seja para estar com o Senhor na eternidade, ou quer seja para ser julgado e lançado no eterno sofrimento. Misericórdia. Mas vamos lá. Então o homem pecou, se desviou daquilo pelo qual foi criado, que era para andar com Deus e ser segundo a sua própria imagem e semelhança aqui na terra. Deus deu a terra ao homem, com tudo que nela existia e existe, para que ele a dominasse. Mas, infelizmente, devido ao grande erro de ouvir a voz da serpente, passou então de ser dominante, pelo que Deus criou, e deu a ele dominar, de ser dominante, passou a ser dominado. Misericórdia. Lamentavelmente, por causa de ouvir a voz da serpente, o ser que foi criado para ser dominante naquilo que Deus deu, que é a terra, deixou de ser dominante e passou a ser dominado pelo pecado e por aquele que trouxe o pecado. Misericórdia, é a palavra de Deus, E porque houve, esse é o motivo pelo qual houve a separação entre os homens e Deus, por causa do pecado. E, consequentemente, o homem que está afastado de Deus, foi lançado fora da presença de Deus, ele
parou de ouvir a voz de Deus, definitivamente. A sua convicção, então, foi extinguida, perdão, a palavra não saiu. Ela foi extinguida. A convicção que ele tinha de ser dominante acabou. Então ele só tinha uma convicção: agora eu preciso do pecado, eu tenho carência do pecado, eu preciso pecar, eu preciso ter necessidades, eu tenho. Então o homem passou a ser dominado pelos seus próprios desejos, misericórdia. E exatamente o que acontece com o ser humano em pleno século XXI, né? Nós estamos falando de uma situação ocorrida milhares e milhares de anos atrás, quando Deus criou o homem, né? Criou todas as coisas e depois criou o homem, né? A sua imagem e semelhança, nós já contamos o que aconteceu. E agora, passados milhares e milhares de anos, e o ser humano, em pleno século XXI, pós-Cristo, continua a ouvir a voz que não deveria ouvir, né? A voz da serpente, que hoje é disfarçada, não mais como uma serpente simbólica, e sim disfarçada através de pregadores, ou supostos pregadores, que criaram um certo evangelho aí, fácil, né? Portas largas. Então, amados, infelizmente, esse ser humano, hoje, deixou de ouvir a pregação do Evangelho, deixou de congregar, muitos deixam de congregar, não se revestem do poder de Deus devidamente, optam em andar em amizade com o mundo, né? Sem saber, ou não acreditando que amigo do mundo se torna inimigo de Deus, como a própria palavra diz, e cai facilmente nas ciladas da antiga serpente. Sendo que todos esses alertas estão registrados nas Sagradas Escrituras, através de algumas cartas, de alguns livros que eu vou ler para os irmãos aqui. Eu peço que meus irmãos visitem comigo lá esses alertas de Deus registrados lá na Escritura Sagrada, em Hebreus capítulo 11. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, há alguns alertas de Deus. São vários alertas que Deus está dando para a humanidade, mas parece que a humanidade ainda prefere ouvir a voz da serpente, né? Vamos lá. Hebreus capítulo 1 vai falar sobre a fé. Ora, a fé, versículo 1, ela é a certeza, é um dom que Deus dá para o homem ter isso, tá, mas é a certeza. Deus dá esse dom ao homem. Nós sabemos que lá em Romanos 10, 17 diz que esse dom só pode vir ao homem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, é ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, a fé é um dom que Deus dá aos homens, né? Para que ele tenha esse sentimento aqui que é revelado em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Versículo número 2 vai dizer: pois por meio da fé, os antigos receberam bom testemunho. Diga amém. Eu convido meus irmãos a ver o versículo 3 comigo. Ela diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Lembra do haja? Amém? Então, pela fé eu tenho convicção que o mundo não foi uma grande explosão, tudo foi criado. Foi porque Deus falou: haja e houve, como está nas Santas Escrituras. Então, pela fé entendemos que o universo foi criado, formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Diga amém? Então vamos, em nome de Jesus, a outro versículo. Vamos pular no versículo 6. Lá vai dizer: sem fé, ou seja, sem esse dom que Deus dá pelo ouvir da palavra, te dá certeza e convicção, sem fé é impossível, diga impossível. Deus não colocaria isso na palavra dele se fosse possível. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é o recompensador, ou seja, o galardoador daqueles que o buscam. Diga amém? Em Hebreus capítulo 10, eu vou pedir para os irmãos acompanharem esses alertas, como Deus está dando alerta. Ó, vocês precisam de fé, a fé que vai dar a vocês certeza e convicção daquilo que esperam de mim. Tá? Então, os seus antepassados, eles obtiveram um bom testemunho pela fé, porque creram. Amém? Aí vai dar vários exemplos de patriarcas na fé ali. Mas aí você viu aí claramente, nós vemos aí nesses versículos que nós necessitamos de fé. Lá no versículo número 10, agora, capítulo 10, perdão, Hebreus 10, nos versículos de número 23 ao 31. Você gosta de Jesus? Amém. Vamos lá com os versículos, vamos do 23 ao 31, mas fique firme melhor. São alertas que Deus está dando sobre os cuidados que você deve ter para não cair nessas ciladas do diabo. Deixar de congregar, deixar de ouvir, deixar de se revestir devidamente, né, pela metade, né? Vai na guerra com revestido mais ou menos de armadura, você vê o que acontece.
E opta em andar em amizade com o mundo. Então Deus está dando várias dicas aqui, ó. Cuidado com a serpente, ela está disfarçada hoje, mas ela continua aí nesse mundo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23 ao 31, vai dizer: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Você professa a esperança que é Jesus? Amém. Você que confia, você professa com seus lábios a salvação em Cristo Jesus? Então, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Alguém pode dar glória a Deus? Versículo 24: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às práticas das boas obras. Versículo 25: não deixemos de reunirmos como igreja, ou seja, não deixe de congregar, como fazem alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que se aproxima aquele dia, com letra maiúscula. Olha aí, amados, amém? Versículo 26: se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, porque quer pecar, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Olha aí, amado, já não resta mais nenhum sacrifício pelos pecados, mas tão somente, versículo 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, se continua pecando deliberadamente porque quer pecar, porque está acontecendo nada, continuar pecando, então você viu o que vai acontecer aí, ó. Não resta mais ninguém. Deus não vai mandar o filho de novo. Peraí, tem lá a Maria lá, ou tem o Luciano lá, tem a José, tem a... ele está pecando ainda, precisa ser... vai lá espiar para ele os pecados. Não, isso não vai acontecer mais. Não vai mais acontecer. Então, é o que diz aqui a Escritura dizendo, ó, não há mais nenhuma expectativa a não ser o juízo e o fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Versículo 28: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de apenas 2 ou 3 testemunhas. Olha só, hein? Quem não aceitava, quem rejeitava aquela lei de Moisés naquela época morria sem misericórdia, pelo apenas o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Agora vamos ver aqui agora, versículo 29: quanto mais severo será o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo que ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. É uma pergunta que o Senhor está fazendo. Se vocês imaginam, naquela época, antes da lei, ele morria só pelo fato de 2 ou 3 testemunhas dizer, esse aqui, ele rejeitou a palavra, não aceitou a palavra, a lei, então vamos lá, morria porque o testemunho de 2 ou 3. Quanto mais vai ser o peso, então, do julgamento daqueles que pisaram aos pés do Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito Santo, amados. Então você imagina o que vai acontecer, né, amados? Então vamos ao versículo 31. Eu parei no versículo 29, né? 30 agora. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. São alertas que Deus está dando para aqueles que ainda procuram ouvir a voz da serpente disfarçada, aqueles que não estão dando crédito, para aqueles que estão entrando sem perceberem na cilada que foi proposta lá em Isaías. Os próprios filhos vão dizer, para de falar, está muito difícil nesses cultos que o pastor prega, só exortação, eu quero vir coisas mais agradáveis, mais dá para limpar. Eu estou naquele contexto. Caiu tua ficha agora? Vamos lá. Então você viu, a palavra de Deus está alertando em várias passagens. Na carta aos Efésios, capítulo número 6, lá vai estar divertindo-nos sobre o revestimento, que não pode ser de quase toda a armadura, não, mas não é só pegar algumas coisas. Eu só vou no culto de louvor, eu vou estar louvando, Deus habita no meio do louvor do povo dele. Que maravilha, só no louvor está bom. Não, eu só vou. Ou seja, eu não preciso jejuar, não preciso mais orar, não preciso fazer mais nada. Deus já fez tudo aí comigo, mandou o filho dele. Cuidado, hein, amado? Efésios é Novo Testamento. E lá vai dizer o seguinte: para você não é se revestir de quase toda a armadura, você está de vez em quando revestido, não.
para você estar o tempo todo revestido de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Diga amém? Efésios capítulo 6, versículo 13. Lá está muito claro isso, não há nenhuma dúvida disso aqui. Por esse motivo, veste-vos, ou seja, vestimos, ou revestimos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Diga para o teu mundo lá, inevitavelmente, o dia mau chegará. Já chegou para muitos, viu, amados? Já veio tribulações para muitos, alguns já vivenciaram, vão vivenciar outras ainda, mas você está com fôlego ainda, então, enquanto o fôlego está aí, você está no corpo humano sujeito à corrupção deste mundo, reviste-se da armadura, de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir às eventualidades do mal. É isso que a Bíblia está dizendo. E havendo batalhado até o final, permaneceres inabaláveis, sem retroceder. Olha de novo, Efésios 6,13. Por esse motivo, revista-vos de toda a armadura de Deus. Não é de quase toda, gente, não tem essa palavra aí. Revista-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceres inabaláveis, sem retroceder. E dentro dessa armadura, diga para o teu irmão do lado, há um escudo. Amém? Essa toda armadura, se você estudar Efésios 6, vai descobrir que há um escudo. E sabe o que é o escudo? A fé. A fé é o que você pode se proteger contra os ataques, os dardos inflamados de Satanás. Está lá, amados. É só você ver no versículo 16, onde nós acabamos de ler agora. Versículo 16. Tomando sobretudo, olha a palavra sobretudo está aí, ou seja, não pode deixar esse escudo de lado. Sobretudo você tem que ter um escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Diga amém? Perceberam, amados? Há vários detalhes nessas passagens que nós frisamos ali, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Como é que Deus vai se agradar de você ficar longe da proteção dele? Como é que um pai vai se agradar de ver um filho andando no meio do erro? Né? Eu estive em São Paulo recentemente com meus filhos e eles não sabiam, não conheciam, né? Reservou um apartamento lá, um lugar para eles ficar. E eles não sabiam, eles me falaram que tem a mão na cabeça. Eu falei, meu Deus, não vou falar isso aí, que já separou, já reservou. Ele alugou um apartamento, ele reservou um hotel lá, ficava perto da Estação da Luz. Quando ele falou Estação da Luz, São Paulo, eu fiz a mão na cabeça. Ele não sabe, eu conheço bem São Paulo, sou de lá, né? Aí quando ele falou de onde que era, eu falei, no caminho eu falei para ele, filho, tudo maravilhoso, só que vocês se preparam, vão passar perto de um lugar que é terrível. Não, assim, pelos dias que ele passou, vão passar bem no meio do antro daquele lugar que tanto passa na TV aí, né? Onde aqueles zumbis andam, mortos-vivos andam. E realmente quando passou lá, meu pai do céu, não tem como sair daqui, porque não tem, pode passar no meio disso aí, não, vamos lá. Comecei a interceder. E eu sabia, quando me avisou, eu tinha cansado a rezar. Como é que eu vou estragar com a alegria? Você estava tão feliz. Então, mas nós estamos aqui protegidos. E comecei a orar e interceder, passando bem no meio daquilo lá. Então, amados, é isso aí. Como é que um pai vai se agradar de ver um filho passando no meio desse, vivenciando perto de coisas perigosas? Como é que Deus vai se agradar de você estar longe da proteção dele? Então, por isso que está escrito, é impossível agradar a Deus sem fé. Por quê? Porque é com a fé que você vence esse mundo, amados. Lá em 1 João, vamos lá, por favor, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz sobre a fé, amados. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que nos faz vencer o mundo. A nossa fé. Está aí, amados. Por isso que Deus está dizendo, sem fé é impossível você me agradar. Como é que você diz que me agrada, que está feliz de ficar comigo, sendo que você não está revestido da armadura que eu dei para você? Se você não se reveste, eu não oro porque eu tenho preguiça, eu prefiro 6 horas por dia. Não está se revestindo, não jejua, não ora, não se consagra, não congrega, não busca, não louva. E aí, amados, como é que você pode enfrentar o invisível com as coisas que você sempre que você não tem domínio? Então, por isso que Deus fala, se revista de toda a armadura de Deus. Porque
porque é com ela que você vai vencer esse mundo. Com a fé é o escudo que te faz vencer, mas você precisa da armadura para enfrentar o adversário. Ele está ali o tempo todo, senão a Bíblia não diria: o inimigo está o tempo todo em derredor. Amém? Então nós temos que confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ele quer que nós vençamos esse mundo, para que Ele possa nos receber lá como vitoriosos. Vai entregar para você uma coroa da vitória. Da vitória. E como é que você vence esse mundo? Com a fé. E a fé é obtida através do quê? Do ouvir da palavra de Deus. Não tem jeito, amado, não tem como escapar. Tá? Eu não sou para chegar nesse mundinho, que eu não vou a outro lugar ouvir. Amados, o mesmo Deus que prega, se é de Deus lá, vai ser lá, o mesmo Deus vai enfrentar a mesma situação. E outra, Deus não vai criar um céu para mim e para você. Ou você vai se conserta comigo e aprende a me amar, né? E se eu perceber isso também, tem que me aproximar mais de você ainda, porque na glória não há divisão. Não há como dividir isso aí. Então acorde a tempo antes que seja tarde. A própria palavra diz sobre isso em Mateus 5. Então, no nome de Jesus, temos que vigiar. Amém, igreja? A igreja está acordando essa verdade? Então vamos lá. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que nos faz vencer esse mundo, a nossa fé. Voltando à carta de Hebreus, capítulo 35, lembrando que eu estou citando passagens que são alertas para que você não caia. Amém? Te interessa realmente a salvação? Amém. Então, ouça a palavra de Deus. Hebreus 10, 35 ao 39. Vamos ver juntos o que está escrito aqui em Hebreus 10, 35 ao 39. Não abram mão da confiança que vocês têm. Olha aí, amados. Ela será ricamente recompensada. Ou seja, a fé que você tem, ela vai receber uma recompensa. A vida eterna está bom para você? Amém. Andar com Deus na eternidade é bom para você? Então, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então não é a sua vontade. O apóstolo Paulo disse: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Amém? Jesus, o próprio Senhor: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, amados, se você diz que é uma nova criatura, que você nasceu de novo, é um novo ser, não é você mais que vive. Então não é mais a sua vontade, acabou o seu eu. Não há nada entre nós, eu e Deus, é só Ele. Acabou essa história de nós, Pai nosso, não temos nós, não, filho. Entenda, não existe nós, existe eu sou o Senhor. Amém? Não existe nós. Entenda isso, não há nada de nós, o que há é um só, porque Jesus falou: se vocês continuarem firmes, permanecerem firmes, um dia verão que eu estou no meu Pai está em mim. Amém? E vocês estarão conosco, e nós tornaremos um só. É mistério demais para a mente humana, né, Márcio? É muito mistério. Mas é assim mesmo. Você acha que a mente humana tem condições de entender Deus? Não, óbvio que não. Pois que é pela fé. E a fé vai te dar certeza e convicção daquilo que você espera. Amém ou amém? Então voltamos aqui, em nome de Jesus. Hebreus 10, 35. Já vi 35 a 39? Acho que não, né? Já? Não. Vamos lá. Por isso não abram mão da valendo. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Versículo 36. Vocês precisam perseverar no modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, é a vida eterna. Versículo 37. Pois em breve, mas muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Versículo 38. Mas o justo, lembrando que o justo aqui é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, tá? Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Olha aí. E o versículo 39 vai dizer: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem para serem salvos. Amém? Amém. Para a salvação. Diga amém, glória a Deus. Nosso mestre Jesus, amado, deixou bem clara essa questão da perseverança. Lá em Mateus 24, quando os discípulos perguntavam para ele: mestre, quando é que vai acontecer no final de todas essas coisas? Quando será a sua volta? Quando vai acontecer o final de tudo? Ele vai dizer várias coisas para eles, coisas que parecem com tudo que nós estamos vendo aí, né? Vai dizer várias coisas, entre elas, no capítulo 24 de Mateus, lá no versículo 13, vai chegar à conclusão que nós estamos falando sobre a perseverança. Ele vai dizer assim:
Mas aquele que perseverar até quando? O fim. Esse será salvo. Olha aí. Então quem vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim. Que perseverança que é essa? Na confiança que você tem em Deus. Amém? Então está aí, ó. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A estratégia do inimigo, amados, é nos afastar dessas verdades todas que eu preguei aqui agora, pois assim é que ele conseguirá alcançar os propósitos dele. E um dos propósitos dele é nos acusar diante de Deus e reivindicar o direito das nossas almas, por estarmos, segundo ele, servindo a ele e não a Deus. Quando você peca deliberadamente, sabe que está pecando e peca, você está dando para ele munição de ir diante de Deus falar: aquela alma é minha. Olha lá, acabou de falar: o senhor fala para perdoar, não perdoa. O senhor fala para virar outra face, não vira. O senhor fala para obedecer, o senhor não te obedece. É meu, dá para mim. Aí acontece exatamente o que ele fez com Jó, né? Ele vai e acusa e exige, reivindica o direito à alma. Misericórdia. Então essa é a estratégia dele, é nos acusar diante de Deus e reivindicar o direito das almas por estarmos servindo a ele e não a Deus. Misericórdia. E sempre percebamos, amados, já estamos entrando naquela geração do profeta Isaías falou, escreveu lá em Isaías 30, filhos rebeldes que não querem mais saber, que a palavra de Deus diz que nos últimos dias iriam e já está aparecendo, começando a aparecer, os escarnecedores da própria palavra de Deus, que zombam acerca justamente do final dos tempos e da volta de Jesus. Não vai ser raro você achar alguém daqui uns dias escarnecendo da sua fé, ou dizendo-se de outra religião, de outra igreja, ou de outra, até da nossa suposta religião, porque eu tenho favor dessa palavra religião, né? Mas dizendo-se que ser cristão e que congrega em tal lugar, que é tudo mais fácil. Eu acho que complicado essas pregações que você tenta aí. Não é raro você ver pessoas fazendo um sorrisinho, zombando da sua fé. Não é raro, porque cada dia mais tem muitas portas largas sendo abertas, cada vez mais. E a Bíblia diz claramente que eles vão aparecer na terra. Veja o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, sobre esses escarnecedores. Eu sei que você já conhece, irmão, mas ouça mais uma vez e tenha convicção do que Deus está falando aqui, que isso vai acontecer. Capítulo 3, versículo 3. 2 Pedro 3, versículo 3 também. Vamos até o 14, aí quem gosta de Jesus está feliz, hein? Vamos lá? Versículo 3. Antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão os escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Versículo 4. Eles dirão: o que houve com aquela promessa da vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha, zombando, né? Versículo 5. Mas eles deliberadamente, esse é de propósito, tá? Se esquece, então de propósito que se esquece, de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem os céus e a terra. Quando Deus disse haja e houve, né, amados? E pela mesma, foi tudo formado pela água e da água e pela água. E pela água, versículo 6, o mundo daquele tempo também foi afogado, submerso e destruído. Versículo 7. Pela mesma palavra dos céus, a terra que agora vocês veem, que existem, estão reservados, os seus céus estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo final e para a destruição de todos os homens ímpios. Versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor é como um dia como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o Senhor não demora, não, em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo de número 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela existe será desnudada. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam então? Versículo 11, eu estou lendo, né? O final do versículo 11. Que vivam de maneira santa e piedosa. E o versículo 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo
e os elementos todos se derreterão pelo calor. Todavia, versículo 13, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. E finalmente o versículo 14, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Amém? A serpente lá no Éden, amados, fez exatamente isso com a Eva. Seduziu com aquele fruto proibido, né? E ela, além de cair na tentação, fez com que o Adão, seu marido, também comesse, caísse naquele pecado. E ambos então foram lançados fora da presença de Deus. Hoje essa serpente, ela continua a falar, né? De maneira doce, como se fosse amiga, né? E está aí disfarçada na boca de muitos pregadores motivacionais, né? Mas que mais se parece com palestrantes profissionais do que homens realmente ungidos por Deus. Por que ungidos? Porque o ungido é aquele que Deus separou para anunciar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que é de porta estreita, que Deus exige santidade porque Ele é santo, e deixa bem claro que sem santidade absolutamente ninguém verá a Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não é esse Evangelho fácil, doce, motivacional, que a hora que tiver que enfrentar o mal, não sabe enfrentar o mal. Aí corre para os pregadores verdadeiros, né? Enfim, a palavra diz que aquele dia será como nos tempos de Noé, amados. Outro alerta de Deus. A palavra afirma que aqueles dias serão como nos tempos de Noé, onde se casavam, davam-se em festa, ou seja, todos se distraindo com as coisas deste mundo, até que veio o dilúvio e matou a todos que estavam fora da arca. Isso hoje, para os nossos dias, é fora da presença de Deus. Mateus 24 de novo, se você quiser me acompanhar lá. Mateus 24, quando é perguntado a Jesus sobre o final dos tempos, então ele revela algumas coisas aos seus discípulos. Ele vai dizer exatamente o que eu acabei de dizer agora no versículo 37 ao 39. Estamos juntos aí? Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como naqueles dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Está bem claro isso, queridos? Infelizmente, para muitos, já se cumpriu essa palavra. Para quem não sabe, essa palavra se cumpriu para muitos. Por quê? É triste falar, mas nós precisamos acordar para essa realidade, irmãos. Ninguém sabe o dia do seu dia final. Ninguém sabe. Vou dar só dois exemplos tristes, muito recentes. Está aí na mídia toda hora. Vou dar dois exemplos muito tristes. Há dias atrás, não sei exatamente quantos dias atrás, aconteceu uma tragédia num casamento lá no Oriente Médio, no Iraque. Quem viu essa reportagem? Faz assim. Então, né? Essa palavra se cumpriu literalmente. Se cumpriu literalmente para eles, que se foram. Morreram mais de 100 pessoas. Onde? No meio de uma festa. No meio de uma festa de casamento. Essa palavra se cumpriu literalmente. Mais de 100 pessoas morreram. Você imagina, mas que coisa terrível. Adultos e crianças sendo colocados num canto, não tinha como sair, outros morreram espisoteados. Porque era muita gente naquele salão, e o salão pegou fogo. Dentro de uma festa de casamento. E, então, essa palavra se cumpriu para aquele povo lá. Não tem mais o que se cumprir. Já se cumpriu para eles. Agora vamos a outro exemplo triste. Não gosto de falar isso, mas é o que nós temos que falar. Dias atrás, numa festa rave, nem sei o que é isso, mas não me interessa. Uma festa rave, festa de Deus me revelou, festa de som metálico, não sei o que é isso, mas Deus sabe. Ele está mandando dizer, as festas de som metálico, não deve ser uma coisa eletrônica, alguma coisa desse sentido, que o Espírito Santo está me lembrando aqui. Uma festa rave lá em Israel, outra tragédia aconteceu. Mais de 250 jovens naquele local onde havia festa, isso é que acharam, né? Que acharam, foram encontrados mortos. Mais de 250. O
o que desencadeou até uma guerra, e você sabe também, você está ouvindo. E nem imaginamos quais serão as proporções dessa guerra em âmbito mundial. Mas, enfim, todas essas coisas são avisos que Deus está dando para a humanidade. Tá? Eu estou avisando, gente, vai chegar, o momento de mal vai chegar. Você vai estar. As pessoas estavam em festa, mas estavam lá curtindo, de boa mesmo, estavam lá, mas tá, a vida, né? Então está aí, ó. Então, olha, é triste, é dor de pessoas que até pode ter no Brasil, pessoas que têm familiares lá, e são nossos irmãos também, né? São seres humanos. A alma de cada um deles é importante para Deus. Tanto é que Ele deu o seu filho para isso. Mas Ele está alertando, gente, isso vai acontecer. Você está vendo isso em pequenas proporções, nós temos para despertamento, para vocês verem a fragilidade de vocês. Vocês não têm controle sobre a vida. São coisas que Deus permite para você ver que isso não tem controle. Amém ou não amém, igreja? Estou falando uma bobagem aqui? Não. Então Deus está alertando. Essa notícia é para chocar mesmo a humanidade. A humanidade tem que acordar, tem que voltar para Deus o mais rápido possível. Então Deus está permitindo essas coisas para quê? Para despertar a humanidade e parar de dar ouvido para essas coisas motivacionais aí que não levam a lugar nenhum. Alguns dizem que são pregadores coaches, nem sei o que é isso, mas também não me interessa. Pregadores motivacionais, coaches, né? Olha, pregadores coaches. Afinal, está escrito nas Santas Escrituras que isso ia acontecer. Isso não é novidade, mas cuidado com quem você assiste, com quem você segue. Cuidado, amados. Cuidado, porque muitas dessas pessoas vão ser usadas pelo próprio diabo para desvirtuar você da verdadeiro evangelho. Então veja lá, por favor, em 2 Timóteo, na carta. Você tem que saber discernir, você tem que discernir. Peraí, está muito fácil o negócio. Peraí. Diz, você tem que ter discernimento. E só uma forma de você discernir o espiritual é com a mente de Deus. É o próprio Espírito Santo para dizer para você: peraí, isso não deixa de conta. Eu até, entre aspas, seguia, eu gostava de muito de ver uma mensagem do pastor, até que hoje uma bobagem que ele falou. Sabe, eu não vou julgar ele, não vou julgar, mas o que ele falou não deixa de conta meu coração. Você concorda com isso? Eu não, o senhor não concorda. Eu não vou repetir o que ele falou, senão eu vou estar me comprometer. É uma coisa muito nacionalmente, esse pastor, de um grande ministério. Eu sempre costumo ouvir algumas coisas dele, acho interessante, reflito, medito, muitas coisas eu concordo, mas hoje 100% eu discordei de uma coisa que ele falou. Eu discordei 100%, não que eu pensei no meu perdão, eu não concordo com o senhor, ainda bem que eu não concordo. Ele não condiz com a minha palavra. Foi muito pena, né? Já eu descarto, isso eu não sigo mais. Porque não investigou no meu coração. Então, veja que a palavra de Deus fala em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Timóteo, no capítulo 4. Presta atenção nessa passagem, que é extremamente importante para nós encerrarmos esse culto, tá? Mas 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Você encontrou? Amém. Vamos lá? Vai dizer assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a saúde da doutrina, a doutrina santa, a sã, a doutrina saudável, tá? Não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira, comichões nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Aí eu parei de ir para a igreja, eu estou desengrejado, agora eu estou seguindo só aqui na internet. É interessante para você, né? Você não tem mais compromisso com a obra, você não tem mais compromisso com nada, né? Não tem que congregar, não tem mais compromisso, não tem que ficar ouvindo o homem, seguindo o homem, não serve para seguir o homem. Então vamos lá. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo comichão, coceira nos ouvidos, seguirão os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Alguma dúvida, mas quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Por tudo isso que nós pregamos aqui, na São 9:25, é que deixo então para a reflexão de cada um do que está acontecendo e o que ainda está por vir. E o tema dessa mensagem hoje é: não desprezeis as profecias. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 20, 21 e 22, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 20, 21 e 22.
dizendo assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas essas coisas, e fiquem apenas com o que é bom. Afaste-se de toda forma do mal. Amém, igreja? Está aí. Eu convido a você a refletir sobre tudo que nós pregamos aqui, lembrando-se que o inimigo está o tempo todo em redor. Deus falou claramente através do seu Filho: vigie e orem o tempo todo, porque a sua carne é fraca, só a alma, só o Espírito está pronto. Esteja o tempo todo vigilantes e orando, o tempo todo em Espírito. Só o Espírito Santo pode dar a você o convencimento do pecado e dar a você o sentido real da justiça de Deus. Amém? Eu convido a igreja a colocar-se em pé. Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez encerramos esse culto, Senhor, com a palavra que o Senhor nos trouxe como entendimento, para a libertação, para a transformação, para a restauração de almas, mas principalmente para a salvação. Eu não posso ir além do que eu vi aqui até aqui, Senhor, porque até aqui o Senhor revelou. Daqui por diante é só o Senhor, pelo teu Espírito, que poderá dar discernimento e a testificação no coração daqueles que ouviram essa mensagem, tanto aqui no presencial como pelas redes sociais. Que a tua glória seja manifestada com a libertação verdadeira do teu povo, em nome de Jesus, para a tua glória e honra. Siga somente as instruções do teu Espírito Santo, à luz da palavra, e não a homens, em nome de Jesus. Você que recebeu a palavra, coloca a mão, vem, faz para Deus, fala: Senhor, eu creio na revelação da tua palavra, e tomo posse dessa palavra. Eu a recebo em nome de Jesus. Diga amém. Na rede social, obviamente, se é o primeiro dia, você já recebeu a folha, já preencheu, já está com ela, é isso. Ou então pode ser que você esteja no segundo, no terceiro, até no sétimo dia. Fique em pé também e vamos orar a Deus. Não olhe para mim, apenas fique em espírito, porque Deus está falando com você nesse momento. Deus está ouvindo o seu clamor. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Está em tudo e em todos. Apenas abra a tua boca e fale a Ele com convicção que você entregou essa causa nas mãos dele. Enquanto eu oro aqui por suas causas que eu não sei, você vai falar com Deus na sua individualidade aí, a respeito da sua causa, ou em agradecimento, já se recebeu a vitória, ou colocando esse propósito de cumprir essa campanha, ou falando o que você sente de falar a respeito desses propósitos de libertação. Fale com Deus enquanto eu oro por sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, é ao Senhor que eles se dirigem, Senhor. E é do Senhor que eles receberão a vitória se crerem em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que teus filhos estão com a fé, a verdadeira fé, a genuína fé, a ponto de receber essa vitória ao praticar essa fé, através dessa campanha que o Senhor mesmo direcionou a esta obra. Que venha com unção do Espírito Santo sobre cada causa, sobre cada vida, sobre cada situação que está sendo apresentada agora. E o teu nome seja glorificado com os testemunhos que virão, glorificando o Senhor, ao Senhor pela vitória concedida a quem teve fé. Porque a tua palavra é verdadeira e fiel, jamais será confundida aquele que crê no Senhor. E o que eu faço é unir minha fé com a deles para declarar como profecia a vitória daqueles que creem no Senhor através do nome de teu Filho Jesus. Creio que deu tempo deles apresentarem, orarem e agradecerem até fazerem votos com o Senhor. E agora eu vou unir a minha oração com eles em nome de Jesus. Que assim seja na vida deles a vitória em nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração. Agora faço de vocês. Pastor, eu nem concluí minha oração ainda. Você conclui depois em casa com calma. Coloque na Bíblia e traga as 7 semanas até cumprir a sua campanha. Então não vou completar 7, não vou me dar vitória. Isso não é da minha responsabilidade, irmão. Esse é um prazo de Deus. O tempo nunca é do homem, é de Deus. Apenas eu digo, não coloque validade na sua fé. A campanha de 7 semanas, o tempo da vitória pode ser agora, hoje já, daqui a pouco pode ser o tempo que Deus determinou. É tudo para a glória dele. Não se esqueça, não é nada mais do que você e ele. Não há nossa, o que há é ele. Entrega a ele, confia nele, deposita nele a sua confiança e dele você obterá a vitória no tempo exato dele. Diga bem? Você crê nisso? Isso é submissão, é humilhação perante ao Todo-Poderoso. E aquele que se humilha, pode ser certeza, será exaltado. Não somente crer. Agora façam essa oração pela fé. Digam todos numa só voz uníssona. Digam: Senhor Deus, eis-me aqui com a campanha da libertação, declarando publicamente a minha fé, pois eu sei perfeitamente a quem estou depositando esta campanha, diante de quem estou apresentando.
do Senhor, meu Deus. Eu tomo posse da minha bênção, pois eu sei que o Senhor é fiel e honrará a minha fé. Em nome de Jesus, eu já te dou graças por saber que eu obterei a vitória para a tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga amém. Oferta maior para o nome do Senhor. Caso houver alguém na rede social está abençoando, tem abençoado através da rede bancária, assim como estenda as mãos para essa unha, para todo ofertante, para todo semeador, para todo investidor, para todo empreendedor da tua obra, mas principalmente aos dizimistas fiéis, que são aqueles que honram a tua palavra, reconhecem o Senhor como o Senhor dessa casa, coração, não duvidam e fazem com que a fidelidade seja prioridade na vida deles, Pai. Pai, a tua palavra diz que aquele que é fiel no pouco, no mundo o Senhor colocará. Pois é o Senhor que dá semente ao semeador, é o Senhor que multiplica a semeadura por cada um, Senhor. Então que venha a tua unção sobre o dizimista, sobre o ofertante, sobre o investidor, empreendedor e o semeador da tua obra, que nunca falte a eles, Pai. Pelo contrário, que as multiplicações sejam vindas do Senhor na tua direção, conforme a tua vontade. Também quero orar por aqueles que infelizmente ainda não entenderam o seu propósito e que optam dar ouvido para as trevas, ouvir a voz da serpente ainda achando confundir só o homem. Perdoa eles, Pai. Mesmo que eles não tenham ciência de ouvir isso muitas vezes, ainda insistem em não dar crédito à tua palavra. Pai, só para pedir que, por saber que o povo ainda está ali, há uma chance sim de eles se arrependerem e, Senhor, fazerem como aquele que subiu na árvore, Senhor, e pedir perdão por tudo que fez e restituir a tua obra. Então eu declaro, Senhor, que quem fez isso, Senhor, estão fazendo isso ainda, sejam perdoados pelo Senhor, mas sejam libertos principalmente desse engano, dessa mentira, e que haja, Senhor, na vida deles a libertação verdadeira e o nome do Senhor glorificado em nome de Jesus. Amém? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem
de pregação, do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse, para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais ele fará, em o nome de Jesus.